Chegar cedo no templo sempre foi o meu costume. Desde criança, minha mãe me ensinou que devemos honrar a casa de Deus, chegar antes dos irmãos, ajudar no que for preciso. Era algo que eu fazia com alegria. Arrumar as cadeiras, ajeitar os inários, dar aquela última olhada no altar. Naquele dia, acordei animada, sentindo uma paz diferente no coração. Preparei o café, vesti meu melhor vestido e, como sempre, fui uma das primeiras a sair de casa. A rua estava silenciosa, só com o som dos passarinhos e o vento mexendo as folhas das árvores. O templo já era quase uma extensão do meu lar. Assim que cheguei, senti aquele cheiro de madeira encerada e flores frescas no altar. Respirei fundo, agradecendo por mais um dia de louvor. Fui caminhando pelo corredor, sentindo o chão gelado sob os pés, com o coração cheio de expectativa pelo culto que viria. Mal sabia eu que aquele seria um dia diferente de todos os outros. Quando empurrei a porta lateral, percebi que não estava sozinha como de costume. Ouvi vozes baixas vindas de uma pequena sala atrás do altar. Meu coração acelerou, mas decidi me aproximar, curiosa. Foi então que vi a irmã Joana e a pastor juntos, de cabeça baixa, em uma conversa reservada. Por um instante, pensei em recuar, mas algo me fez ficar. Ali, parada, me dei conta de que Deus sempre nos surpreende quando menos esperamos. Se você também já viveu algo inesperado durante um culto, escreva aqui nos comentários. Deus fala de muitas formas. Fiquei ali parada, tentando entender o que estava acontecendo. O pastor e a irmã estavam tão concentrados que nem perceberam minha presença. Eles falavam baixo, mas era possível perceber que havia emoção nas palavras. Notei que os olhos da irmã estavam marejados, enquanto o pastor segurava suavemente a mão dela, como quem consola alguém em um momento difícil. Senti uma mistura de curiosidade e respeito. Não queria invadir aquele momento, mas também não conseguia simplesmente ir embora. Em vez disso, fiquei quieta espiando, só observando à distância. O ambiente estava carregado de algo que não era tristeza, mas também não era alegria. Era como se um segredo pairasse no ar, esperando para ser revelado. Fechei os olhos e fiz uma oração silenciosa, pedindo sabedoria a Deus para não julgar o que eu não entendia. Enquanto orava, senti uma presença suave ao meu lado. Não era ninguém físico. Era como se o Espírito Santo me tocasse, me lembrando que cada pessoa tem sua luta, até mesmo aqueles que lideram. Respirei fundo e decidi esperar, confiando que, se fosse da vontade de Deus, eu entenderia o propósito daquela manhã. Às vezes, Ele nos mostra apenas o que precisamos saber. Se você acredita que Deus revela as coisas no tempo certo, comente. Confio no Senhor. Fiquei alguns minutos ali, refletindo sobre o que poderia ser aquilo, pois a irmã tão linda e solteira. O templo ainda estava vazio, mas dentro de mim, parecia que um culto inteiro já tinha acontecido. Olhei para o altar e lembrei de quantas vezes já vi o pastor e a pastora ministrando juntos, sempre firmes, transmitindo segurança para todos no culto. Naquele momento, porém, não entendia por que estava sozinho naquela sala com a irmã, com tantos lugares mais apropriados para conversar. Senti uma mistura de surpresa e inquietação. Pensei se não seria exagero da minha parte, mas era inevitável imaginar as possíveis conversas que poderiam acontecer ali, longe dos olhos de todos. Voltei meus pensamentos para Deus, pedindo discernimento para não alimentar julgamentos precipitados. Afinal, cada pessoa carrega suas lutas e seus motivos. Decidi esperar, mas a mente humana, às vezes, é mais rápida que o coração. Enquanto aguardava, lembrei de um versículo que minha mãe sempre citava. Examinai tudo, retende o que é bom. Isso me acalmou, mostrando que Deus é justo e conhece as intenções do coração. Respirei fundo e pedi a Deus que me desse sabedoria para não ser instrumento de fofoca, mas sim de paz. Com o tempo, entendi que, por mais estranho que uma situação pareça, sempre existe um propósito que só Deus conhece. Se você acredita que Deus sonda os corações e revela tudo no tempo certo, escreva nos comentários. Amém. Aproveito para pedir com carinho.
verifique se você ainda está inscrito em nosso canal. Infelizmente, muitos irmãos têm relatado que suas inscrições em canais evangélicos estão sendo removidas automaticamente. E até hoje, não sabemos o motivo, nem o YouTube nos explica. Por isso, peço encarecidamente, confira sua inscrição e, se for preciso, inscreva-se novamente. Sua presença aqui é muito importante para nós. A inquietação só crescia conforme o tempo passava. Por mais que eu tentasse focar em outra coisa, a cena do pastor conversando a sós com a irmã naquela sala atrás do altar não saía da minha cabeça. Pensei em sair do templo, dar uma volta no quarteirão para espairecer, mas algo me mantinha ali, observando. Eu não queria tirar conclusões precipitadas, mas também não conseguia ignorar o que tinha visto. Era um daqueles momentos em que a fé é testada na prática. Minha cabeça começou a viajar em possibilidades. E se fosse apenas um aconselhamento? E se fosse algo mais sério? Tantas dúvidas passavam pela minha mente. E foi aí que percebi como é fácil deixar o pensamento correr solto quando não se tem todas as respostas. Decidi orar mais uma vez, entregando tudo nas mãos de Deus. Senti uma paz diferente, como se Ele dissesse: confie, não cabe a você julgar, mas sim amar. Logo em seguida, ouvi o som de passos no corredor. Respirei fundo, esperando que aquele suspense todo tivesse um desfecho simples. O pastor e a irmã saíram da sala conversando baixo, com semblante tranquilo. Fiquei observando, mas decidi não abordar, respeitando a privacidade deles. O melhor que eu podia fazer naquele momento era cuidar do meu próprio coração e confiar na direção de Deus para tudo aquilo que não entendia completamente. Você já passou por um momento em que teve que confiar em Deus sem entender os detalhes? Compartilhe aqui. Confio em Ti, Senhor. Fui arrumar as cadeiras do templo para tentar distrair a cabeça, mas a dúvida ainda insistia em permanecer. Enquanto alinhava cada banco, comecei a pensar em quantas vezes já vi situações sendo mal interpretadas entre irmãos da fé. Lembrei de histórias de pessoas que julgaram mal os outros e acabaram magoadas sem necessidade. Era fácil imaginar. Difícil era controlar a mente. Ainda mais quando o assunto envolvia pessoas em quem a gente confia tanto. A lembrança das conversas com minha mãe voltou forte. Ela sempre dizia: filha, o que não edifica, a gente entrega para Deus e ora em silêncio. Resolvi seguir esse conselho. Em vez de procurar alguém para comentar, resolvi orar de novo. Pedi que Deus acalmasse meu coração e me desse maturidade para lidar com aquela situação sem fofoca, sem acusação e sem criar confusão desnecessária dentro do templo. Naquele momento, percebi como Deus usa situações simples para trabalhar em nosso caráter. A prova não era para eles, era para mim. Testava meu olhar, minha fé, minha disposição em confiar mais no Senhor do que nos meus próprios pensamentos. Saí daquele culto diferente. Aprendi a guardar meu coração, respeitar o espaço dos outros e ser vigilante não só com as atitudes, mas também com os pensamentos. Se você já aprendeu algo importante com situações simples, escreva aqui. Deus me ensina todos os dias. Com o templo já começando a encher, vi irmãos e irmãs chegando, trazendo sorrisos, cumprimentos e aquele clima gostoso de comunhão. Mesmo assim, eu ainda carregava o peso da dúvida no peito. O louvor começou suave, e tentei focar em cada letra das músicas, buscando esquecer o que tinha visto mais cedo. Mas era inevitável. Minha mente voltava vez ou outra para a sala atrás do altar e para aquela conversa reservada. Durante o culto, o pastor pregou sobre confiança e sobre como Deus conhece nossos pensamentos mais profundos. Suas palavras me tocaram de um jeito diferente. Parecia até que ele sabia da minha inquietação. Fiquei pensando como Deus é detalhista, que usa até o sermão para falar diretamente com a gente. Senti um alívio, uma leveza, como se Deus dissesse: eu vejo tudo, inclusive seus conflitos internos. No final da mensagem, fiz uma oração silenciosa, pedindo perdão por ter desconfiado de pessoas tão queridas. Pedi também sabedoria para nunca julgar pela aparência. Saí do templo com o coração mais leve,
entendendo que, muitas vezes, o Senhor nos permite ver certas coisas apenas para aprendermos a confiar mais nele. E, acima de tudo, que o amor cobre uma multidão de pecados. Se já aconteceu com você de ouvir Deus falando direto ao seu coração durante um culto, escreva nos comentários: Deus fala comigo. Naquela semana, fiquei pensando no que tinha acontecido e em tudo que Deus estava me ensinando. As dúvidas diminuíram, mas a lição ficou. Comecei a observar mais minhas atitudes, minhas palavras e até meus pensamentos. Entendi que a vida cristã não é feita só de grandes milagres, mas de pequenas escolhas diárias. Escolher confiar, escolher perdoar, escolher não alimentar fofocas, mesmo quando a curiosidade fala mais alto. Em uma conversa com uma amiga da mocidade, quase comentei sobre o que vi, mas na última hora segurei. Senti que não era meu papel aumentar histórias ou causar dúvidas nos outros. No lugar disso, compartilhei como Deus tinha trabalhado em mim naquele domingo. Falamos sobre maturidade, sobre como é difícil, mas necessário, guardar o coração para não cair em julgamento precipitado, principalmente no ambiente do templo. A semana passou, e no próximo culto, tudo parecia em paz. Pastor e irmã agiram normalmente, sem sinais de problema. O Senhor me mostrou mais uma vez que Ele é quem sonda corações e que muitas vezes é melhor ficar em silêncio e confiar do que dar voz às suspeitas. Saí dali agradecendo por não ter sido instrumento de fofoca, mas sim de oração e aprendizado. Se você valoriza a maturidade espiritual e sabe a hora de ficar em silêncio, escreva aqui: quero crescer em sabedoria. No domingo seguinte, cheguei ao templo mais tranquila. Cumprimentei o pastor, a irmã e todos os outros irmãos como sempre. Dessa vez, senti um clima de leveza, como se tudo estivesse em ordem. Ao longo do culto, percebi como é bom servir a Deus em paz, sem peso no coração e sem desconfianças. A comunhão entre os irmãos parecia ainda mais forte, e pude ver como o Senhor abençoa quando escolhemos agir com maturidade e amor. Naquele culto, o pastor chamou a irmã para compartilhar um testemunho de vitória. Ela falou sobre superação, sobre como Deus havia usado a vida pastoral para aconselhá-la em um momento difícil. Tudo fez sentido. Não era segredo, não era motivo para fofoca, era apenas cuidado pastoral, amizade verdadeira, como deveria ser entre irmãos em Cristo. Fiquei feliz por ter confiado em Deus e aprendido a esperar, sem espalhar dúvidas. Saí do templo agradecendo a Deus pela lição e pela oportunidade de amadurecer na fé. Aprendi que nem tudo é o que parece, e que, quando buscamos discernimento, Deus revela o que precisamos saber. Nada mais, nada menos. A paz e a unidade são tesouros preciosos na casa do Senhor. Hoje, oro para que Ele continue me ensinando a confiar, respeitar e amar mais a cada dia. Se você agradece a Deus pelas lições que já aprendeu na caminhada, escreva: sou grato pelo teu cuidado, Senhor. A experiência que vivi naquele domingo me transformou profundamente. Aprendi na prática que Deus está atento a cada detalhe e que por trás de toda situação existe um propósito maior. O cuidado do Senhor vai muito além do que enxergamos. Hoje sei que confiar, esperar e não julgar são atitudes que agradam o coração de Deus e protegem a comunhão no templo e na vida dos irmãos. Sigo minha jornada buscando amadurecer a cada dia, escolhendo o caminho da paz, do respeito e da confiança. Sei que desafios sempre virão, mas o aprendizado que tive ficou marcado para sempre. A verdadeira maturidade cristã está em ouvir mais a voz de Deus e menos os rumores humanos. Guardar o coração, orar e agir com amor são lições que levarei para toda a vida. Que essa história sirva de reflexão para quem também já passou por dúvidas, inquietações ou mal-entendidos na caminhada cristã. Deus sabe de todas as coisas e trabalha no silêncio, preparando cada detalhe. Oro para que cada um que ouviu esse relato sinta também esse desejo de crescer em graça e sabedoria, fortalecendo a unidade entre irmãos. Se você acredita que Deus transforma nossas experiências em crescimento espiritual, escreva nos comentários: glória a Deus por tudo. Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aproveito para pedir com carinho. Verifique se você ainda está inscrito em nosso canal. Infelizmente, muitos irmãos têm relatado que suas inscrições em canais evangélicos estão sendo removidas automaticamente. E até hoje, não sabemos o motivo, nem o YouTube nos explica. Por isso, peço encarecidamente, confira sua inscrição e, se for preciso, inscreva-se novamente. Sua presença aqui é muito importante para nós.